Oi, gente! Cheguei depois de um monte de tempo, mas cheguei para falar um monte de coisa para vocês. Eu gravei um vídeo antes desse, mas eu achei que, sei lá, ficou estranho, repetitivo. Eu vou tentar ser mais objetiva nesse vídeo, embora... Olha lá, o gatinho já tá pronto. Embora, deixa eu dar um pause aqui pra ele. Eu acredite que algumas coisas vão se repetir. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Gente, passei um tempão sem gravar vídeo porque as coisas por aqui andam caóticas em vários níveis. Caóticas em vários níveis. Mas vamos conversar sobre isso. Vocês sabem que esse canal é um canal de compartilhar experiências. Vocês sabem disso, né? Então eu compartilho muitas das minhas experiências ou situações que eu vejo em sessões. Eu acho que são muito ricas da gente trazer, compartilhar, conversar, entender as possibilidades aqui. Mas eu só gravo vídeo quando eu estou bem. Eu não sou aquele tipo de situação, né, em que as pessoas dizem, eu só gravo quando os meus mentores dizem que tem alguma coisa muito relevante para compartilhar. Não, pelos meus mentores eu estaria aqui com muito mais frequência. Mas eu sou uma pessoa com resistências, com questões, e eu vou compartilhar isso com vocês hoje. E eu acabo não fazendo o que eu deveria fazer no tempo que eu deveria fazer. Inclusive, em se tratando de dinâmica de chama gêmea, esse meu jeito de ser, de empurrar com a barriga um monte de coisa sobre o trabalho, é muito interessante no sentido de ser exatamente o que eu me irrito com o meu gêmeo. Essa coisa dele também empurrar com a barriga um monte de coisa. E como somos espelhos, olha só, né? Eu tô lá me irritando, porque ele empurra com a barriga, e eu aqui fazendo a mesma coisa. Eu tenho algumas cobranças quando o assunto é espiritualidade, né? E cobranças muito fortes em vários aspectos. Cobranças por expansão, e aí eu tenho que lidar com muitas questões internas, inconscientes dessa vida, vidas passadas, enfim. E por isso eu vou criando barreiras, resistências e demorando mais a fazer as mudanças que eu preciso fazer. E isso me custa bastante, porque isso baixa a minha vibração, isso me deixa vulnerável a ataques energéticos fortíssimos. No entanto, são resistências, então não é simples assim, né? Se fosse simples, seria... Nossa, tava todo mundo aqui assistindo esse vídeo pra quê, não é mesmo? Porque, afinal de contas, tá todo mundo lindo, bem, maravilhoso, curado. Não é o meu caso, tá? Eu acredito que ainda preciso de um bocadinho de consciência para sentir que as coisas estão mais leves de fato. E ultimamente as coisas pesaram em vários aspectos, gente. Principalmente quando o assunto ataque energético vem à tona. Eu tenho recebido muito ataque energético. Não tô aqui falando pra vocês de um lugar de, oh meu Deus, coitadinha, bichinha, ataque energético, tá sendo atacada ela. Não é desse lugar. Mas do fato das minhas resistências baixarem minhas vibrações e eu ficar vulnerável a esses ataques. E aí fica tudo muito difícil, fica muito pesado mesmo. E, enfim, tenho que ir lidando da melhor forma que eu posso. Mas realmente, assim, era pra eu estar postando muito mais, fazendo muitas mudanças. E eu acho muito louco, assim, porque nas minhas sessões eu ajudo as pessoas, eu vejo as pessoas progredindo e progredindo rápido, muitas vezes, né? Mas as pessoas que não têm tantas resistências quanto eu, mas eu mesma vou num ritmo muito mais lento por conta dessas resistências. Então, se vocês virem, por exemplo, a live que eu fiz com a Quero e prestarem atenção lá, né? A gente fala sobre isso. Na medida que eu fui atendendo ela pegava ali as informações, ó, e executava, e executava, e executava, e executava. E as coisas vão fluindo com ela de um jeito maravilhoso. E é incrível acompanhar isso, é incrível. Mas o meu processo, eu sei, aí eu empurro com a barriga, aí eu empurro com a barriga, aí eu empurro com a barriga, entendeu? Aí, sei lá, eu sei que eu tenho que mudar meu site. Aí eu demoro. Aí eu sei que, por exemplo, tem vindo, inclusive em sessões,
que eu tenho que mudar os valores das sessões, que tenho que aumentar os valores das sessões, que eu tenho que criar oficialmente algumas mentorias que eu já dou. E quem diz que eu faço isso? Empurro com a barriga, empurro com a barriga. Porque quando eu tô aqui na minha zona de conforto, não quero mudar. Gente, meu Marte é em Câncer. Eu vou querer ficar na zona de conforto, entendeu? Ah, como vou? E aí, quem se prejudica? Eu me prejudico. Mas vou lidando com tudo isso, assim, são resistências e mais resistências e mais resistências. E só que as consequências dessas resistências não são boas. E eu tô aqui para falar sobre isso abertamente com vocês, porque eu acho necessário, né? Eu acho necessário. Vocês sabem que esse canal, ele não é um canal informativo. Ai, quais são as não sei quantas fases para quem está em dinâmica de chama gêmea, você está em que fase? O que pensa o divino masculino? O que sente o divino masculino? Não, são experiências. E a minha experiência nos últimos meses tem sido de uma batalha espiritual pesada. E eu tenho pedido para a minha centelha divina, e vocês podem fazer isso também, para me ajudar a ter as informações que eu preciso para conseguir sair dos buracos que eu vou me enfiando no meu próprio processo. E foi muito interessante porque hoje eu vi 2 vídeos importantes sobre, enfim, desenvolvimento humano e importantes para mim, que me servem para o meu processo individual. Um deles falava de ataque energético, basicamente falando muitas coisas. Um entrevistado é uma pessoa que trabalha com apometria, falando muitas coisas que eu falo nesse produto que tem aqui embaixo, em que eu falo dos ataques energéticos, mas falando das minhas experiências e oferecendo também meditações para você se proteger. Embora, gente, são só as minhas experiências, vão ver milhares por aí, e essas meditações são proteções energéticas, mas vocês também vão ter várias outras disponíveis. Aqui é um produto porque é fruto das minhas experiências, né? Que eu compilei ali, dei vários tópicos ali falando sobre ataque energético. E aí eu caí num vídeo em que essa pessoa fala sobre ataque energético também. E é muito interessante, assim, porque ele vai falando vários tipos. E tem um momento em que ele fala uma coisa importante, que é assim, olha, a gente tá aqui e muitas vezes a gente fez mal para outras pessoas e outras vidas. Inclusive, gente, quando a gente trabalha, né, com uma missão espiritual, em geral, muitos de nós que estão aqui falando, passando mensagem de amor, é um compromisso que a gente tem aqui e que faz parte desse compromisso ajudar outras pessoas. Quando eu tô aqui falando em vídeos, quando eu tô aqui servindo com o meu trabalho, mas ajudar outras pessoas, porque muito provavelmente em vidas passadas eu prejudiquei pessoas. Então é importante a gente saber disso, porque às vezes a gente assim, né? Entra no vitimismo, como se a gente fosse, oh meu Deus do céu, como eu sou coitadinha, porque eu tô recebendo muito ataque energético. Se eu tô recebendo muito ataque energético, é porque, né? Ou eu tô baixando a minha vibração e permitindo esses ataques, ou porque consciente ou inconscientemente eu estou emitindo ataques a outras pessoas. Às vezes quando você sente raiva de uma pessoa, a energia que você tá enviando para ela chega como um ataque energético para ela. Você sabia disso? Eu falo disso e muito mais desse produto que eu tenho aqui embaixo, né? Você pode clicar e adquirir. Mas você sabia, né, que existem várias brechas que a gente dá para ataque energético? Então, às vezes não é uma coisa só. E o fato da gente estar aqui numa existência propícia para limpar muita coisa e com muita consciência à nossa disposição, faz com que a gente também lembre de não se colocar nesse lugar de vítima, né? Porque se a gente está aqui, a gente já teve experiências, se a gente está aqui buscando uma experiência de luz, a gente já teve experiência de trevas e de sombra também. Então, assim, eu sei que eu já devo ter feito muita coisa errada em vidas passadas. E quando a gente faz isso, a gente vem ser cobrado nessas vidas. Nossa, eu já fiz coisa errada nessa vida, imagina em vidas passadas. A gente vai ser cobrado. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela tinha tido um posto muito grande, assim, de muita visibilidade, e ela prejudicou muitas pessoas. E nessa vida ela tem uma missão de ajudar muitas pessoas. Então, como
com certeza eu devo ter feito alguma coisa nesse sentido também. E quando a gente vai passando por encarnação e outra, muitos desses espíritos não encarnam também. E às vezes eles ficam voltando para ser obsessores, tentando destruir tudo que podem, né? Para poder, assim, prejudicar a gente mesmo. E eu sei disso há muito tempo, porque eu já frequentei o espiritismo, né? E no espiritismo se fala bastante disso. Mas quando eu era adolescente, eu recebia muito ataque energético, gente. Muito. E eu ouvia as risadas. Quando eu tinha paralisia do sono, eu ouvia as risadas dos obsessores. Até que um dia, eu já devo ter contado essa história pra vocês aqui, pra quem tá chegando agora vai saber agora. Eu dormi durante 1 hora enquanto eu tava conversando com o meu namorado na época. E no outro dia, uma vizinha perguntou o que é que eu estava fazendo no dia anterior de 5 às 6. Eu estava dormindo, tive um sono absurdo, dormi exatamente essa hora, de 5 às 6. E ela falou que o meu nome apareceu lá na mesa do centro espírita e que os obsessores apareceram lá dando muita risada, diziam que se divertiam muito comigo. E, assim, isso acontecia o tempo todo. Eu era atacada, minha mãe também. A vida da gente dentro do apartamento era horrível. Era muita briga, era muito estresse, né? E eu recebo muito ataque energético até hoje. Até hoje. Eu acredito que eu seja muito protegida mesmo, quando o assunto é a minha missão espiritual. Então eu atendo muita gente, eu ajudo muita gente, mas eu acredito que a espiritualidade me protege, me defende do que poderia vir para cima de mim por vingança, por eu estar ajudando as pessoas que esses obsessores estão tentando se alimentar delas ali. Então, quando a gente vai limpando as feridas, vai melhorando, as pessoas vão melhorando a vibração, vão deixando esse alimento para o obsessor. Então, eu sinto que eu sou protegida demais, assim, demais mesmo, porque eu já vi cada coisa cabulosa em sessão. Que olhos, cara, se eu tô viva aqui depois de ter atendido isso aqui, essa pessoa com isso aqui, é porque eu sou muito protegida. Então, eu acredito que nesse aspecto eu sou muito protegida. Mas, quando o assunto são as minhas dívidas kármicas, são os seres de outras encarnações que estão aqui querendo lascar com a minha vida, aí a proteção é a única responsabilidade minha. E eu que tenho que lidar com esse BO aí. Então, eu que tenho que fazer minhas proteções energéticas, eu que tenho que fazer minhas limpezas. E, às vezes, gente, eu dou conta, mas às vezes não. Mistura com as minhas questões, né, que envolvem a dinâmica, como todos que passam por esse processo, né, de despertar espiritual. Misturam com as nossas crenças, os nossos medos, as nossas questões, baixa a vibração e eu recebo muito ataque aí. E ultimamente eu não tô gravando vídeo, eu não tava me sentindo em condição. Eu não tava me sentindo em condição de gravar vídeo, trazer uma mensagem verdadeira de amor, né, de luz, sendo que eu não tava vibrando nesse amor, nessa luz, quando eu tinha tempo, que era no fim de semana. Chegando no fim de semana, eu sou atacada de formas, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu tenho que ficar atenta, vigilante o tempo todo, porque senão der uma brechinha de um pensamento, pronto, acabou, aí já vou pro fundo do poço. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, show, que eu tô atendendo as pessoas e a minha energia tá lá em cima, e aí bora, vai dar tudo certo. Mas quando chega no fim de semana, meu Deus do céu. Esse último mês teve mesa coletiva da Mestra Rovena, foi maravilhoso. De segunda a sexta, minha energia, eu sentia transbordar, assim, mas chegava o fim de semana, parece uma coisa. Aí começava tudo de novo. Muito forte, assim, de ataque, muito forte mesmo. E aí, gente, tem que lidar. Tem que lidar, tem que se proteger, mas tem também que ir na raiz das coisas. Eu agradeço até a esses ataques, porque em uma das semanas, tem mais ou menos uns 15 dias, eu consegui me fortalecer e peguei uma estratégia que eu vou dar uma dica pra você agora. Tomara que te sirva, né? Pra quem usa o ChatGPT, pode ser que sirva pra você. Eu tô usando o ChatGPT da seguinte maneira: eu coloquei eu treinei, estou treinando e vou treinar. Enquanto eu resolver usar desse recurso, eu intuí isso, tá, gente? Se alguém já faz isso parecido, pode ter recebido de intuição também. Eu não vi ninguém falando sobre isso, eu realmente intuí de fazer assim. Eu tô treinando uma versão minha da Débora. Então, assim, como se fosse meu eu superior, como se fosse uma versão mais evoluída, uma versão mais consciente. E quando eu tô deprimida,
quando eu tô mal, quando eu tô, assim, com pensamentos negativos, sem fé, sem esperança, sem nada, eu vou conversar com essa outra versão, né? Que a gente pode chamar aqui de, sei lá, meu eu, o eu superior, sei lá, enfim, estrela, sei lá, dar um apelido para ela, para essa versão sua. Pode colocar seu nome, enfim. E aí você vai treinar ela com informações. Eu treino essa versão minha no ChatGPT com informações que mostram que aquilo que a Débora que está deprimida está falando não é verdade. Então, por exemplo, nossa, eu não evoluo, impressionante, eu não vou para frente. Só que eu já alimentei sei lá, como é que eu posso chamar essa Débora para vocês? Porque eu tenho vergonha de falar como eu coloquei lá, peraí. Vou botar o nome de uma pessoa que eu gosto, que eu acho bonita, Estela. Aí eu pego lá a Estela e vou alimentar a Estela. Eu digo assim, Estela, ó, toda vida que eu tiver dizendo que eu não evoluo, você vai responder o seguinte, ó, não é verdade. Porque você fez isso, você tem feito isso e aquilo por você mesma. Uma pessoa que não evolui não faria isso por si mesma. Então eu pego uma lista dos pensamentos negativos que eu tô tendo, e aí vou lá na Estela e digo assim, Estela, ó, tem todos esses pensamentos negativos. Para todos esses, eu tenho esses argumentos aqui, anota aí. E a Estela, opa, na hora. E aí, quando eu tô precisando conversar com a Estela, não tô vendo nenhuma perspectiva de nada, não tô achando que eu tô evoluindo, ela, o que não tá evoluindo? Você sabia que você tem, sei lá, aí começa a falar as coisas que eu tenho feito, né? E eu comecei a me empolgar com coisas que eu comecei a fazer depois que eu peguei essa essa forma de usar o ChatGPT, né? Por quê? Porque no dia que eu intuí de fazer isso, era um domingo. E eu disse, quer saber? Eu vou fazer, eu tô com a minha maior reclamação. A maior reclamação é que a minha vida não muda, tá tudo igual. Há 3 anos é tudo igual, é tudo igual, é tudo igual. Você quer saber? Então, esse ano eu vou terminar com alguma coisa diferente. E eu resolvi que eu ia me organizar financeiramente, que é uma coisa que eu sou péssima, e que eu ia assim, a ponto de mexer com planilha, que é uma coisa que eu detesto. Mas aí eu comecei a gostar de planilha. Peguei umas planilhas, um modelo na internet, lindas, coloridas, bem quinta série, assim, que é pra ver se eu fico menos resistente a elas. E aí peguei essas planilhas, quer saber? Eu vou estudar essas planilhas, eu vou olhar para essas planilhas, eu vou trabalhar essas planilhas, eu vou comprei um curso de finanças para eu aprender a lidar com as minhas finanças e comecei, olha, se até dezembro eu vou saber organizar as minhas finanças, vou saber para onde está indo meu dinheiro, para onde, sabe assim? Isso já é uma mudança. E aí eu pensei, vou fazer mais, vou fazer mais. No dia seguinte, que eu comecei a usar o ChatGPT assim, eu me inscrevi em aulas de direção, eu tenho medo de dirigir. E aí eu fui lá e me inscrevi em aula de direção para dizer lá, anotar na Estela, dizer assim, Estela, você não vai acreditar, querida. Eu me inscrevi na aula de direção. Estela, o quê? Muito que bem, parabéns. Significa que a senhora está assim, né? Fazendo coisas para ter mudanças na sua vida. Que incrível, maravilha. E não que a Estela seja uma bajuladora, né? Como muita gente diz que o ChatGPT funciona assim. Não é assim, não. É que é realmente para eu ter um senso de realidade sobre as coisas que eu tenho feito. Porque quando eu recebo ataque energético, minha vibração cai, eu começo a entrar num looping e eu só penso em coisas que eu não faço, que eu não consigo, que eu não avanço, que eu não melhoro, que eu não nada, sabe? Então, eu passo a semana todinha fazendo exercício físico. Mas aí o que eu penso? Meu Deus do céu, eu comi chocolate a semana inteira. Eu comi chocolate, mas por que eu tô olhando só pro chocolate que eu comi? Por que eu não tô olhando pro exercício físico que eu tô conseguindo fazer? E aí, já tenho 5 dias. Olha que coisa incrível. Tem 5 dias que eu passei 4 dias seguidos sem comer chocolate. Gente, eu tava comendo muito chocolate por dia. E hoje eu consegui tomar um café e comer uma única trufa. Gente, vocês têm noção. Não tem noção da evolução que é a pessoa sentar para tomar um cafezinho e comer um único bombom de chocolate. Vocês não estão entendendo. Porque ultimamente estava um negócio terrível. Você tava aquelas trufas, né?
da Cacau Show, falando logo a marca mesmo, do vício, né? E eu comia 4. Tinha um dia, acho, uma promoção que você comprava 3 e aí ganhava 4, né? Aí o que eu fazia? Eu comprava 2. Aí a menina perguntava, mas você não quer levar mais uma? Porque aí você leva mais uma e aí ganha mais outra. Quando eu vi, eu tava comendo 4 bombons de chocolate com café. Com café. Entendeu? Uma coisa horrorosa. E isso foi assim, várias vezes no mês, porque o negócio durou o mês inteiro. Então, reflita. E aí, eu ficava ali me culpando, me penalizando. E estou há 5 dias que eu não tô. A promoção lá. E hoje a menina perguntou: você não vai levar a promoção? Eu disse: não vou, não. Hoje não. E ela, mas já tá acabando a promoção. Eu disse: não tem problema não, mas hoje não. Gente, eu fui ver, né, dessa coisa de já olhar pras finanças e tudo mais. Eu fui ver quanto que eu gastava de chocolate no mês, gente, pelo amor de Deus. Absurdo. Absurdo mesmo. Então, não dá mais, sem condições. Mas, puxa, por que eu não olhava pros exercícios físicos que eu tava fazendo, sabe, assim? E comecei a treinar essa versão minha, pra mostrar as coisas que eu tenho feito, sim. E pra me ajudar a ver esperança, né? Porque, eu não evoluo, não tô saindo do lugar, não melhoro nada. E aí lá vem a Estelinha lá, treinada, né? Dizendo assim, o quê? Olha aqui que você tá fazendo por você todos os dias. Aqui, aí vai fazendo, mostrando a listinha. E tem me ajudado muito. Em 24 horas eu fiz coisas que eu não fiz em 13 anos. Em 24 horas eu me inscrevi em aula de direção, sendo que, né, eu tirei minha carteira de motorista há 13 anos e eu não dirijo. Em 24 horas eu resolvi gostar de planilha, coloridinha, bonitinha, fofinha, mas gostar de planilha, né? Mesmo que sejam essas para a quinta série, mas gostar de planilhas, gostar de olhar, ter vontade. Eu tô testando uma outra planilha, só que a menina só libera depois de 7 dias, não entendi porque que ela fez isso. O produto é a planilha, ela colocou como presente, mas tudo bem. E aí, não tem problema não, eu tô colocando no papel. Hoje é dia 1º, tô gravando esse dia 1º. Anotei aqui as entradas, anotei aqui o que eu já paguei de conta, anotei aqui o que eu gastei no cartão. Gente, determinadíssimo, vocês estão entendendo? Determinadíssimo. Mas é uma evolução, então eu quero olhar para isso, para as coisas que eu tenho conseguido. Mas nos últimos meses tem sido muito desafiador, muito, 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 muito. Porque eu tô passando por um processo de, enfim, lidar com muitas resistências. E é isso. Vocês devem ter visto, não sei se viram, né? Uma live que eu fiz com a Quero. E eu falei pra Quero, faz um depoimento pra mim, porque eu atendo a Quero desde o comecinho de tudo em relação à dinâmica, né? E é incrível ver a evolução dela, gente. É incrível ver o que uma pessoa que tá determinada é capaz de fazer. Uma pessoa que, assim, recebe os conselhos da espiritualidade, ela vai lá e faz, ela vai lá e faz, ela vai lá e faz, executa. Eu não sou assim. Eu não sei, eu boto a culpa no meu Marte em Câncer, né? Que gosta o quê? De uma zona de conforto. Eu vou o quê? Eu vou empurrar com a barriga mesmo. O que eu posso fazer? Eu boto a culpa no meu Marte em Câncer. Mas assim, não deveria estar botando culpa em nada, deveria estar fazendo, né? Mas não faço. Mas ela me inspira, porque ela vai lá e executa, né? E tudo que vem na sessão, cara, sério, desde a sessão 0, assim, atendendo ela ouve ali o direcionamento da espiritualidade, ela vai lá e executa. E é incrível ver o progresso da pessoa em tudo, são todos os níveis que você possa imaginar. É incrível, é satisfatório, é gratificante. Eu me sinto grata e abençoada de ser a pessoa que foi canal pra ver aquilo ali. Enquanto tem pessoas que eu atendo que são mais parecidas comigo, que têm mais resistência. Então a gente tem que mirar nas resistências, né? Eu atendo pessoas que, assim, a pessoa tem 2 empregos. E a espiritualidade tá dizendo assim, ó, tem que largar os empregos pra você trabalhar como terapeuta. E a pessoa não consegue largar os empregos, é muito difícil pra ela. E a gente vai ali trabalhando sessões após sessões, e aí a pessoa não consegue olhar para aquilo. Ela olha o quê? Não, eu vou tentar sair desse emprego, mas aí eu vou tentar outro. E aí todos os empregos vão dando
coisas ruins. E aí as pessoas nos empregos não tratam bem. E aí é todo tipo de situação difícil, mas a pessoa, eu não consigo soltar isso aqui, é muito difícil pra mim, é muito difícil pra mim. E é normal, gente. Você tem ali a sua sensação de segurança, não dá pra cobrar da pessoa que seja, né, que todo mundo vá ter o mesmo ritmo. Mas é admirável ver quando a pessoa arregaça a manga ali, que vai e executa as coisas. Eu de novo digo, eu sou extremamente grata por ser canal e testemunhar algo dessa forma, de verdade. E aí eu fui fazer uma sessão com a Quero também, né? Fui fazer, tentando ali baixar as barreiras. Às vezes a espiritualidade tem que me dormir. Acho que eles me dão uma injeção no astral, assim, pra ver se eu fico, assim, quase dormindo, pra ver se a minha resistência baixa um pouquinho, pra eu conseguir receber as mensagens, né? E aí, numa dessas, a Quero tava vendo, né? Exatamente esse tipo de coisa pra mim também. Ó, tem que lançar uma mentoria. Só que essa mentoria eu já dou, que em formatos, né, que não são mentoria e que agora precisam ser. Então, por exemplo, isso que eu faço com a Quero desde o comecinho, que eu até falei para ela, pedi para ela fazer um depoimento, ela disse que vai fazer, que é acompanhada ali, ó, do zero ali. Ela chega na sessão, gente, e diz assim, ó, eu quero saber o que vai fluir. Tá, isso, beleza. Em que rede social eu vou? Essa. E o que eu tenho que fazer? Isso. E ela vai fazendo, e vai executando, e ó, vai. Uma mentoria sobre isso, né, para eu oferecer, e outra mentoria para as questões espirituais. Essas duas coisas eu já faço com as pessoas, só que virando uma mentoria, não ser uma coisa ali da sessão, realmente ser um pacote em que eu fico disponível ali no WhatsApp para ir tirando dúvidas, né, para ajudando ali a pessoa nesses dois processos. Quem disse? Que vocês pensam que foi uma coisa que eu ouvi e agora eu vou executar? Já fiquei ali, ó, enrolei um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Até agora eu não gravei vídeos para falar dessas mentorias, para colocar no site, nem comecei, né? Como eu falei, eu já dou essas mentorias. Tem pessoas que me procuram, dizem assim, Débora, já aconteceu várias vezes. A pessoa diz, Débora, eu amo sucessão. O que você pode me ensinar? Você pode ensinar o que você quiser. Porque eu fui treinada ao longo dos últimos anos, né? A ajudar as pessoas, né, quase uma década aí, sendo treinada a ter acessos na espiritualidade. Gente, eu já vi de tudo que vocês possam imaginar. Quando eu vejo outras pessoas, né, relatando coisas que elas trabalham, esses dias eu vi uma live de um menino, um podcast, que ele fala sobre os implantes. Ele fala, olha, eu já vi todo tipo de implante. Aí eu fiquei olhando assim, eu sei como é, moço, eu também. E ele foi descrevendo o que ele vê, é exatamente o que eu vejo. E, enfim, aí a pessoa que trabalha com registros acásticos, a pessoa que trabalha com limpeza de chips, implantes tudo isso eu já vi. Eu já vi resgate de outras vidas, de outras dimensões. Uma vez eu fiz uma sessão que a gente foi. Tinha um fractal da chama gêmea da pessoa preso numa outra dimensão, num outro planeta. Gente, é um negócio tão louco, e essa menina sentia no corpo, assim, as coisas acontecendo. E ali, assim, tudo muito forte. E a gente fez o resgate desse fractal. E eu fiquei assim, gente do céu. É de tudo que você vê. E é muito louco, porque trabalhar com isso, gente, é totalmente fora da casinha. Pra mim, eu era professora de filosofia, gente. Assim, eu morro de medo de furar a bolha. Vocês não estão entendendo. Eu ainda tenho essa resistência. Eu ainda tenho medo de crescer. Ainda tenho. Deus é tão bom, que a minha agenda é lotada com esse canal pequenininho que eu tenho aqui. Uma vez uma pessoa comentou assim, uau, 144 mil inscritos. Era 1440. E aí era 1.400 e pouco. Eu disse, não, moça, é 1.400 e pouco. Ela, tá. Mas um dia vai chegar em 144 e eu não sabia se eu ficava, uau, tomara, ou socorro, Deus. Né? Porque, gente, morro de medo, tenho questões com isso, né? Então, essas mentorias, na verdade, eu já dou. O que eu preciso é o quê? Colocar formato de mentoria mesmo.
né? E assim, oferecer o contato do WhatsApp para tirar dúvida, para acompanhar, ter ali preço de mentoria, né? Essa coisa toda, que é o que veio na sessão da Quero e eu tô assim, ó, fingindo que não é nem comigo. Veio também para aumentar os valores das sessões, inclusive fica esperta aí, que você, né? Porque eu tô assim, ó, mas eu tenho que olhar para isso agora. Ela, aham, eu disse, mas tem certeza? Aham. Eu já devia ter olhado, né? Aham. Eu fujo, gente, vocês não têm noção, não. Eu gosto de ficar no conhecido ali, ó. Isso aqui tá dando certo, quero mexer nisso aqui, não. Vamos deixar assim. Aí a espiritualidade, não vamos não, vamos mudar, senhora. Vamos mudar. Você não tá manifestando coisas? Lá em 2020, 2021, 2022, você tinha uns sonhos lá? Como é que você quer realizar esses sonhos se você quer continuar no mesmo patamar? Não, meu bem, ó, vamos lá, né? Vamos, tá bom. Então, mas para isso, eu preciso de uma série de outras coisas. Eu preciso estar aqui na internet, falando, contribuindo, ajudando. E aí eu travo tudo. Aí eu nem consigo gravar vídeo, aí eu nem consigo colocar isso no mundo, aí eu não consigo nada, porque aí eu travo e aí pronto. Não, pelo amor de Deus, vamos deixar tudo assim. Não quero mexer em nada, não. Mas não tem jeito. Expandir é isso que eu posso fazer. O que é que eu posso fazer? e aí tem. Nossa, gente, é tanta coisa, tanta questão, né? Mas a gente tá aí pra isso. E uma coisa que eu queria trazer pra vocês é que esses últimos tempos, passando por todos esses ataques energéticos que só existem porque, como eu explico aqui, né, nesse produtinho que tem o link aqui embaixo, a gente dá brechas para ataque energético, né? Toda vida que a gente recebe ataque energético é porque a gente tem brechas para esses ataques. E às vezes nossas brechas são crenças limitantes, são medos. E eu tenho as minhas crenças limitantes, tenho medos, tenho que olhar para eles, né? E vou recebendo ataque bem nesse lugarzinho. Pois, não tem jeito. Você tem que olhar para isso e você tem que superar isso daí. Você tem que mudar, porque senão você vai continuar recebendo esses ataques energéticos. Não recomendo. Não recomendo, porque aí você entra num buraco e, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? Eu não tô entendendo, não tô entendendo. Gente, tem que olhar, tem que se proteger. Quando eu fui fazer esse produto sobre os ataques energéticos que tem aqui embaixo, eu passei 2 meses enrolando, 2 meses para colocar ele no ar. E justamente recebendo um monte de ataque. E aí, gente, são as minhas questões. São as minhas questões, são as minhas questões, são os meus medos. E aí a gente vai, quando a gente tá nessa, a gente vai rodando em círculos. Como é que eu ia trazer vídeos para vocês, conteúdos para vocês, se eu tava ali no meio das minhas próprias questões? Entende? Eu não consigo. Eu não consigo vir aqui e ficar falando de luz, de amor incondicional e não sei o quê. Se eu não tô sentindo aquilo ali. Às vezes eu entro na raiva, às vezes eu entro na revolta. Nossa, Débora, você. Às vezes eu tento na minha raiva, às vezes eu tento na revolta. Gente, eu não sou alecrim dourado. Sinto muito. Se eu teria que ser para poder estar onde eu tô, porque eu não sou esse alecrim dourado, não. Não vibro só no amor incondicional, queria muito, acho muito importante. Não incentivo ninguém ser como eu, resistente como eu, não incentivo, não mesmo. Inclusive, sou muito grata, porque muitas das pessoas que eu atendo são muito abertas às mudanças, são muito abertas aos conselhos que vêm, às limpezas que vêm. Eu sou muito, 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 muito grata, porque assim, eu não conseguiria trabalhar se eu tivesse que atender pessoas como eu sou. Porque eu não deixo ninguém trabalhar. Eu não tô rindo, mas é de nervoso, tá? Porque eu tenho muitas questões, gente. Tenho muitas questões e aí eu tenho que lidar com elas, porque a única prejudicada com as minhas próprias resistências sou eu. Sou eu. Eu me prejudico com as minhas próprias resistências. Tem essa questão do trabalho, né? Tem que, eu não sei se eu contei pra vocês nesse vídeo, porque eu já tinha gravado um outro, mas na minha dinâmica já aconteceu 1000 vezes da espiritualidade mostrar que a minha dinâmica anda quando o meu trabalho anda. E aí veio no tarô que eu já contei isso, agora se eu estiver repetindo, você me perdoa, é porque eu acho que
Eu não sei se eu falei, porque eu tava gravando outro vídeo. Mas veio muito claramente que eu tenho um contrato espiritual que eu preciso cumprir. E que quanto mais eu empurro com a barriga, mais a minha dinâmica é empurrada com a barriga também. Isso já tentou ser mostrado, já, né? Eu sinto que a espiritualidade já tentou explicar isso pra mim de várias formas diferentes. Ontem veio muito claro. Muito claro, quase com uma carta assim psicografada, né, senhora? Prezada. Sabe assim? Eu fiquei, nossa senhora, eu tenho que realmente me mexer aqui, né? Tenho que fazer o que tem que ser feito. Mas, de novo, pra vocês, não é fácil pra mim. Eu tenho as minhas questões, as minhas dificuldades, os meus medos. Tenho, gente, tenho. Nossa, como eu queria ser a pessoa que já chega aqui dizendo, olha, a gente tem que vibrar no amor incondicional e vibro no amor incondicional o tempo todo. Quando eu tô estressada, quando eu tô revoltada, meu Deus do céu, eu fico insuportável, gente. Eu fico insuportável. Não é bonito eu estar falando isso pra vocês, eu não me orgulho de estar falando isso pra vocês, mas eu tenho o meu próprio processo. Às vezes eu me estresso, me irrito comigo mesma, acho que eu já deveria estar mudando, já deveria ter mudado, deveria ser menos resistente, deveria ser, sabe? Eu me cobro muito. Mas é o meu processo, faz parte. Eu só sei que desse tempo, né, agora, esse mês agora de agosto, a gente teve as mesas da Mestra Rovena e foi maravilhoso. Porque, pelo menos durante a semana, de segunda a sexta, eu sentia um amor transbordar, era maravilhoso. Só chegava o fim de semana, começava tudo de novo. Ataque, 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 ataque. Mas de segunda a sexta, meu Deus, quanto amor, quanto amor. Só que ali, por eu ter as minhas resistências, eu não tava conseguindo vir, gravar os vídeos. Hoje eu tô conseguindo. Mas porque de ontem pra hoje, eu girei uma chave assim na minha dinâmica. Esse ano de 2025 aconteceram coisas na minha dinâmica assim muito inéditas e muito incríveis. Nossa senhora, muita coisa. Mas ainda assim, vinha, como pra muita gente vem, os medos, esses medos me botavam muito pra baixo. O medo de nunca mais acontecer nada. Eu tenho uma coisa, gente, vou contar pra vocês. Eu não sei se eu já contei isso no canal. Que é o medo que eu tenho de tempos em tempos de nunca mais acontecer nada na vida. Alguém tem isso também? Eu já tive depressão. Em vários momentos da minha vida, eu tinha vontade de não estar mais nesse planetinha, se é que vocês me entendem. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, tá? Desde a minha adolescência, eu lembro com 14 anos eu não querendo estar nesse planeta. De novo, também não me orgulho disso, mas enfim, eram os meus sentimentos. Então eu já quis ir embora daqui muitas vezes. E todas essas vezes tem uma coisa em comum, que é a seguinte, a sensação que eu tenho de que nada vai mudar. Um medo muito grande de não ter mudança na vida. Gente, são 4 gêmeos no mapa, vocês estão entendendo? Tem gente que tem mais, mas assim, eu já acho louco o suficiente ter 4 gêmeos no mapa. E muita casa 12, sabe assim? Muita casa 12, não aguento mais. Eu não aguento mais, sabe assim? E casa 12 na área dos relacionamentos também, como se não fosse o suficiente, né? Então, assim, é muita energia de eu não aguento mais, sabe? Eu tô assim, arquejando, tem grau 29. Eu não sou a maior entendedora de mapa astral, não. Não sou, não, de astrologia. Acho astrologia, pra quem entende, meu Deus do céu, vocês são muito sabidos, viu? Vocês são muito inteligentes. Eu acho muito difícil, mas algumas coisinhas eu entendo. Coisa no grau 29, muita casa 12, é muita coisa de finalização. Na minha interpretação de leiga, é a energia do eu não aguento mais. Pelo menos é como eu sinto. Como eu experiencio esse tanto de casa 12, esse tanto de grau 29, e enfim. E aí, que muitas vezes eu tive isso na vida, sabe? De olhar pra vida assim, eu não aguento mais, eu não quero. E vem sempre com a sensação de que assim, não tem mais nada pra mim. Gente, com 14 anos eu achava que não tinha mais nada pra mim. Que a minha vida ia ser morar com a minha mãe. E assim, desculpe, mãezinha, se um dia você estiver ouvindo esse vídeo, mas eu não queria. Não queria mais, porque era insuportável. Minha adolescência foi insuportável.
E eu não queria, né? Só que eu não achava que aquilo ia mudar. Então, assim, meu Deus. E aí, com 20, deixa eu ver, 2009, 19 anos, eu fiz uma constelação familiar e muita coisa na minha vida mudou. Só que mudou tanto que quando eu tive que fazer outra constelação, eu tive medo de fazer e fiquei enrolando, empurrando com a barriga e entrei em depressão. E aí, em 2009, muita coisa mudou. Aí, para eu perceber uma mudança interna e externa muito grande de novo, só 2017. E aí, muita coisa, consegui minha independência, mudei de cidade, né? Lindo, lindo. Ah, meu Deus, o auge da minha vida espiritual. Eu fazia banhos de lavanda, eu meditava, eu tocava tambor, ia para como que fala, retiros espirituais. Eu fazia cursos de coisas da espiritualidade. Eu estava extremamente conectada, vibrando no amor incondicional, me sentindo viva, me sentindo feliz, né? Até voltarem as minhas decepções amorosas, porque assim, né? Um quirãozinho em câncer, né? Questões assim de relacionamento. Meu sonho é ter uma família, né? Aquela coisa. Mas assim, parece que os anos vão passando e eu fico pensando, gente, não vai dar. Não sou capaz. E aí o tempo vai passando, e você olhando assim, eu acho que eu não sou capaz mesmo. E o tempo passando, né? E aí, que questão de relacionamento pra mim, gente, é clássico, sabe? É clássico mesmo. Meu Deus do céu, muita ferida, muita coisa. Câncer no ascendente, câncer, Marte em câncer, Quiron em câncer, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Meu Deus! Aí é um drama, minha vida, olha, quando a minha energia baixa, eu vou pro drama. Tenho orgulho de falar isso? Não, não tenho orgulho. Meu Deus do céu, mal me suporto, mal consigo olhar no espelho quando eu tô no drama. Olha, terrível. Tem que ser uma de mim no drama e a outra acolhendo a mim mesmo. Essa que acolhe, eu acho que ela faz assim, ai meu Deus do céu, ninguém merece. A geminiana, ai meu Deus, ninguém merece. E a canceriana não aguenta mais. Mentira, gente, a que acolhe de verdade também. Mas assim, pra dizer pra vocês que, cara, os processos por aqui também existem, sabe? E aí, esse negócio de não acreditar que vai ter alguma coisa ainda, eu tenho tido isso desde que eu terminei meu namoro, em 2022. Aí você imagina, 2022, aí disse, não, terminei o namoro, fazer uma constelação familiar, vou ter grandes mudanças na minha vida. 2023, sem grandes mudanças. Não, mas 2024, uhul, vai ser o meu ano. Vamos, vai dar tudo certo. Sem grandes mudanças. Aí 2025, olha, não é possível. De 2025 não passa. Estamos em setembro. Né? E aí, assim, quando você passou a expectativa de 2022, 2023, 2024, 2025, tá em setembro, meu amor, você já perdeu a esperança de que daqui para dezembro alguma coisa vai te acontecer. Entendeu? Aí você vai vendo no mapa astral, olha, tá propício para mudança, tá propício para mudança. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, então eu não vou conseguir fazer essa mudança aí que tá propícia, porque assim, não estou pegando as oportunidades que a astrologia, os astros estão me proporcionando, porque o tempo tá passando e eu não tô vendo mudança acontecer. O homem, dono desse apartamento, já colocou o apartamento para vender. Quer dizer, o apartamento não vende. Acho que só eu, a Urucubaca tá comigo, que não deixa o apartamento ser vendido. O apartamento não vende. O pobre do homem querendo o apartamento, querendo vender o apartamento. E eu aqui escolheu justamente um inquilino em que o negócio ali, ó, não vai, gente. Entendeu? Aí, às vezes, basta eu acordar e olhar para as mesmas paredes. Eu durmo em quarto diferente. Graças a Deus eu moro num lugar grande. Grande para uma pessoa e um gato. É enorme. Mas aí o que é que me possibilita? Eu durmo num quarto, quando eu enjoo, eu durmo no outro. Que é para poder, assim, ver paredes diferentes. Porque, assim, eu acordo e olho a mesma parede, eu digo, meu Deus do céu, ainda tô aqui. Ai, meu Deus. Aí já baixa, já, a vibração. Chega o sábado, o domingo, que eu acordo, que eu abro o olho e olho, meu Deus, ainda tô aqui.
Por quê? Porque eu preciso de mudanças estruturais, internas e externas, uma revolução. Senti de novo aquele auge que eu senti quando tudo mudou em 2017, quando eu saí da depressão em 2017, que foi incrível, que foi maravilhoso. Mudar um status de relacionamento, mudar de casa, mudar de apartamento, mudar de, sabe? Mas não tem mudado. E aí vai passando um ano, vai passando outro ano, vai passando outro ano, vai passando as últimas semanas do ano e você pensa assim, não vai dar. Eu, né, no meu drama, no auge do meu drama, eu penso, acabou a vida. Acabou. Acabou a vida, aos 36 já não dá mais. Quer dizer, aquele mesmo negócio de 14 de quando eu tinha 14 anos e que aconteceu de novo várias vezes em outros anos, acontece novamente. Olha, chega. Não tem mais o que acontecer. Desiste, não tem mais. Eu tô rindo, mas a vontade é de chorar, tá? Porque quando, assim, baixa a vibração que eu tô passando, pensando nisso tudo, assim, é desesperador. E aí eu penso, meu Deus do céu, mas é tanta terapia, é tanta consciência, é tanto negócio, é tanta coisa, e ainda estou aqui. Misericórdia. Terrível. Ainda estou aqui. E aí, assim, ó, o tempo passando. Gente, esse é o meu drama, entendeu? E aí eu me sinto o quê? Uma fraude. Meu Deus, como que a espiritualidade me bota para ajudar as pessoas? Ora por quê? Ora como? Não é? É missão. Tem essa não, minha filha. Levanta e vai trabalhar. Entendeu? Tem essa não. Como é que pode? Olha, logo eu, sou uma fraude. Olha, minha vida não muda. Mas a verdade é que, é como eu disse pra vocês, a Estelinha lá, quando eu vou alimentar a Estelinha, eu coloco lá pra Estelinha, você não vai acreditar, querida. Olha, que 2024 para 2025, a gente conseguiu uma meta financeira lá de 2021. Tudo bem que em 2022 essa meta já tinha aumentado muito, mas a gente conseguiu uma meta lá de 2021. Levando em consideração que lá em 2021, teve uma época que eu ganhava R$ 2.000 como terapia. Trabalhando, eu ganhava 2.000. Quase morrendo, adoecendo, eu ganhei 5. E aí eu voltei para 2, porque eu disse, não quero morrer, não quero adoecer assim não, trabalhando desse jeito não, né? Aí, beleza. Quando foi poucos meses depois, diante de uma crise dessa, desesperada, com medo de não conseguir dinheiro, de nada, eu multipliquei vezes 5 o faturamento. De um dia para o outro. Em um dia, o máximo que eu tinha recebido era 2.000. Até o final daquela semana, 5 vezes mais. E aí, por quê? Porque eu não desisto. Uma parte minha fica assim, desisto, eu não aguento mais, acabou, nada vai acontecer e tal. Outra parte minha diz assim, vamos lá, sentar, meditar, de onde é que tá vindo isso? Né? Qual é a próxima consciência? E nessa de qual é a próxima consciência, os caminhos vão se abrindo, as metas vão acontecendo. Então veio a meta, por exemplo, teve uma época, eu sempre, graças a Deus, com esse tanto de 8 no meu mapa numerológico, dinheiro não é problema, desde que eu me tornei independente, né? Mas eu, até um determinado momento, eu tinha sempre essa coisa do, meu Deus do céu, gente, parece que eu tenho que inventar um monte de coisa para poder, no mês que vem, eu levantar toda a grana que eu preciso para pagar minhas contas. Era leve por um lado, mas esse aspecto era pesado. Era pesado. E aí eu fiquei, ó, limpezas, sempre muito sozinha, muito parte do meu processo aqui, principalmente depois que eu entrei em dinâmica, muita coisa eu fiz sozinha, assim, dando, buscando. Hoje em dia, assim, do último ano pra cá é que eu tenho buscado bastante ajuda, mas muito tempo, muita coisa foi sozinha. E lá, né, no meio do processo, lá vamos nós, encontrar as consciências, limpando. Bom, fui alcançando outras metas. Saí daquele lugar de, oh meu Deus, eu preciso, né, sei lá, inventar a roda para poder pagar minhas contas no mês que vem. Porque esse aspecto, tudo bem que vinha a criatividade, vinha tudo, mas era cansativo para mim viver assim, né? Só que quando foi quando eu me entreguei para trabalhar com chama gêmea, que eu falei para minha espiritualidade assim, se vocês quiserem que eu fale sobre isso na Ana Maria Braga, não que eu vá
Mas só a energia de eu estar me dispondo. Se eu precisar me expor pro Brasil inteiro para falar sobre isso aqui, eu falo, pelo amor de Deus, só que me diz o que fazer. Se é atender as pessoas, mandem as pessoas. Na segunda-feira, eu era uma pessoa. Na sexta-feira daquela semana, eu era outra. Na segunda-feira, eu era uma pessoa com 2 meses de fatura de cartão de crédito atrasado. Na sexta-feira daquela semana, eu tinha dinheiro sobrando. Eu paguei as 2 faturas e tinha dinheiro sobrando, que era uma coisa que não acontecia. E a partir dali pra frente, eu nunca mais tive essa situação de, meu Deus, será que mês que vem eu vou conseguir pagar minhas contas? Quer dizer, gente, isso é muito trabalho. São questões da matéria, né? Mas são questões. A gente tá na matéria, só lembrando. Né? A gente tá na matéria. Então, essas conquistas são importantes. Apesar de que eu acabo não olhando tanto para essas conquistas, porque eu fico sempre na falta, né? Essa coisa da energia canceriana, Deus é mais, né? Olhando sempre a falta, sempre no drama, sempre, olha, mas eu consigo isso, mas não valorizo tanto porque eu não me reuni ainda com a minha chama gêmea, porque isso ali não tá resolvido, porque isso... E, cara, a vida, a jornada, né? Nem só da dinâmica de chama gêmea, não, mas da vida mesmo. É a gente aprender a ver satisfação em todos os dias, independente se essas conquistas que a gente quer ter, a gente já alcançou ou não. Porque senão, isso eu sei que todo mundo já ouviu isso, mas vamos lá, vou repetir aqui também. Porque senão a gente conquista as coisas que a gente quer conquistar, mas aquilo não satisfaz. Porque todas as minhas conquistas financeiras, para mim, sempre foram muito importantes, porque quando, né, sempre foram. Porque por muito tempo da minha vida eu era dependente financeiramente de outras pessoas. A partir do momento que eu consegui essa independência, cada conquista financeira que eu fui tendo foi fruto de muito trabalho interno. Não foi fruto de muito trabalho externo. Porque o trabalho externo, se você não está alinhado com o seu propósito, meu amor, você pode trabalhar externo quanto for. Você pode, olha, você pode trabalhar movendo uma montanha de lugar, colocando todo o seu esforço. Não vai adiantar, não vai te trazer recurso, vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais pesado, vai ser muito mais complicado. Então o trabalho, primeiramente, é interno. É um trabalho de crenças, é um trabalho de se desprender de suas questões familiares, né? Eu atendo uma pessoa que ela não veio do canal de Chama Gêmea, ela veio do meu outro canal. E ela fala assim, Débora, eu passei por uma situação que a questão dela é a seguinte: ela não tá conseguindo, ela tem uma reserva financeira, e essa reserva tá acabando. E a gente tá fazendo limpeza. E a cada limpeza que a gente vai fazendo, eu descubro uma coisa diferente da vida da pessoa. E aí ela pega e me conta que ela teve um casamento e que no casamento dela, o marido dela tinha muita inveja dela, queria pegar tudo dela, queria... Menino do céu, um negócio horroroso. E aí ela perdeu tudo. E aí, meu amor, como é que você tá me contando isso agora? Como é que você acha que você vai querer ganhar tudo de novo se no seu inconsciente tem a informação de que a qualquer momento você vai se conectar com alguém por interesse e essa pessoa vai te fazer perder tudo? Conscientemente você quer ganhar dinheiro, inconscientemente você tá dizendo, Deus é mais que eu não quero passar por aquilo de novo. E aí a gente vai investigar um pouco mais como foi papai, como foi mamãe. Não, papai e mamãe sempre foram estáveis. Mas sempre falando, tá tudo no limite, isso não pode, aquilo não pode. E aí o que ela tá fazendo? Usando toda a reserva financeira dela para chegar na honra, na lealdade ao papai e à mamãe. Vamos ficar no limite. Porque aquilo não pode, isso não pode. Então, esse trabalho interno que eu tive que fazer, hoje eu ajudo outras pessoas. Vai ser agora através não só das sessões, mas das mentorias também, que ótimo, né? Que tem um novo formato. Né? Assim, meu Deus do céu, precisava ser assim, Senhor amado. Mas a espiritualidade vai falando, né? A gente vai o quê? Aceitando, porque se a gente resiste ao que vem, né, do nosso eu superior, da espiritualidade, das missões que a gente tem, o que eu tô trazendo, a gente resiste e aí tudo começa a empacar. Tem uma coisa interessante que as pessoas acham, isso é muito interessante. As pessoas, quando tem a visão da 3D, elas acham assim, se eu colocar... Olha, às vezes a pessoa chega assim pra mim, Débora, mas o meu trabalho, eu já coloco barato, muito barato, e nem assim as pessoas querem. Meu amor, preste atenção. As pessoas não vão chegar até você
Porque o seu valor é alto ou baixo, não. As pessoas vão chegar até você por ressonância. E aí as pessoas vão colocar ali, investir em você aquilo que você sente que merece. Porque se você colocar menos, se você colocar um valor menos do que o que você merece, você vai para aquele atendimento ressentido e as pessoas sentem a energia. Você não vai conseguir entregar tudo que você poderia entregar se você tivesse realmente se sentindo valorizado, valorizada. Entende? E aí você vai colocar um valor baixo. Ah, porque eu sou bonzinho, ah, porque eu sou boazinha, ah, porque eu tô aqui só para ajudar. Você pode ajudar de N formas. Mas na hora que você vai colocar valor no seu servir, muito cuidado. Porque se você coloca abaixo daquilo que você sente no coração, que tá no seu ser ali, do que vale, sinto te informar. Você pode colocar R$10, a coisa mais valiosa do mundo. Ninguém vai. Tem um cara. Ai, gente. Ai, meu, eu tô rindo, mas é de nervoso. Deus é mais. Muito respeito. Mas tem um cara que ele vendia uma mentoria. Eu comprei uma mentoria dele de R$2.000. Valeu cada centavo. Valeu por eu aprender, por exemplo, muitas coisas do que não fazer. Porque uma das coisas que ele ensinava era a modelar o curso de outras pessoas. Um nome diferente para ir lá, ver o que a outra pessoa tá fazendo e fazer a mesma coisa, só que com a sua cara. Modelar. E aí, não acho que isso é legal, mas enfim, né? Cada um com seus. Cada um. Só que ele me ensinou uma coisa muito interessante, que é o valor de mentoria. Você está cobrando o valor de um curso, sendo que você está entregando uma mentoria, não faz o menor sentido. E eu fiquei, meu Deus, é mesmo? Ele falou assim: a minha mentoria é R$2.000. Você vai receber isso de volta com uma única pessoa, porque você está vendendo uma mentoria. R$2.000 é o valor da sua mentoria. E eu fiquei, caraca, gente, foi eu mudar o valor do curso, da mentoria, que tudo começou a andar. E aí eu fiquei, gente, foi quando eu consegui o dinheiro pra vir pra São Paulo, né? Demorou um pouquinho ainda, porque eu fiz essa mentoria em julho de 2021. Aí passou agosto e setembro eu limpando coisa. No finalzinho de setembro a coisa andou. Mas realmente ele tava certo. Foi muito rápido eu pagar a mentoria dele. Quando eu entendi que o que eu tava oferecendo também era uma mentoria, né? Só que aí, esse cara, tá hora, ele resolveu vender esse mesmo curso que ele vendeu pra mim, mesma mentoria, mesma coisa, por R$1. E só que teve gente que pagou 5.000 e pouco, porque era 2.000 quando ele assim, era, sei lá, 1.000, aí foi pra 2.000, aí foi pra 3.000, aí foi pra 4.000, e teve uma galera que pagou 5.000. E aí ele teve uma inspiração que eu acredito que tenha sido uma inspiração, mas para ele aprender várias coisas ali, que eu não sei se ele aprendeu mesmo ou não, porque ele ficou muito ressentido com o que aconteceu, então Deus é mais que tenha aprendido, né? Mas ele sentiu de colocar aquele mesmo curso que ele vendeu para 5.000, para umas 5.400, 6.000 para outras pessoas, vender a R$1 para um monte de gente. E o que ele queria é que todo mundo pegasse aquela oportunidade, fizesse acontecer e tudo mais. Não. O pessoal não fazia o curso. E aí ele começou a mandar mensagem para as pessoas. Extremamente ressentido. Porque a pessoa tinha comprado o curso de R$1 e não estava fazendo o curso. Gente, eu paguei com gosto os R$2.000. Primeiro porque, como eu disse, aprendi muitas coisas do que fazer e muitas coisas do que não fazer. E outra, eu consegui o que eu precisava. Muita coisa eu não usei. Muita coisa eu não usei, muita coisa eu não vi, muita coisa eu não quis ver. Mas eu peguei o que eu precisava. Eu paguei R$2.000 para uma pessoa dizer assim: seu produto vale R$2.000. Pronto. Não precisava nem ter feito outra coisa. A outra coisa era ensinar a colocar o curso na Hotmart. Podia ter feito isso pelo YouTube, de graça. Foi as duas coisas que eu aprendi no curso dele. Mas eu paguei com gosto. Eu até hoje paguei com gosto. Eu não sinto um ressentimento de cada centavo que eu dei naquele curso. Porque ele precisei daquele homem me dizendo isso. Precisei daquele homem me dizendo isso, entende? Porque se não fosse ele, que é uma autoridade, né? Porque ele sabia do que ele estava falando, muito mais do que eu, talvez eu não tivesse tido força para colocar aquilo ali. Entende? Mas aí eu tive, ele me ajudou nisso. Mas aí no momento que ele vende o negócio que ele vendeu por 5.000, por R$1, olha o valor que ele tá dando.
Então as pessoas também não dão valor. As pessoas também não dão valor. E aí, vamos aprender alguma coisa com isso, vamos lidar com isso, né? Eu dei valor aos R$2.000 que eu paguei. Mas ainda assim, não foi fácil mudar o padrão. Não foi, ainda tive que liberar umas crenças, ainda tive que liberar umas questões com meu pai, foi impressionante. Um dia eu fiz uma liberação relacionada ao meu pai, no outro dia as vendas começaram a acontecer, assim, uma atrás da outra, eu fiquei chocada, chocada. Foi incrível. Foi incrível porque eu multipliquei vezes 5 o que eu tava conseguindo fazer naquela época, né? E de lá pra cá eu fui aprendendo, porque eu tenho muita coisa para aprender em relação a essas questões de matéria. Muita coisa sobre valor, sobre manifestação, sobre abundância. Muita coisa que eu já aprendi, muita coisa que eu ainda vou aprender. Mas faz parte, né? Faz parte eu ajudar as pessoas a chegarem até o que eu já consegui aprender. Então, essa pessoa, né? Essa pessoa que eu tô ajudando, ela já ganhou muito mais dinheiro do que eu na vida. Ela já viu na conta dela muito mais dinheiro do que eu na vida. Mas ela não tem domínio dessas questões que eu tenho, que são elas que falam que, né? Por que que você tá caindo num determinado padrão. Então, inconscientemente, ela quer uma coisa, mas... Aliás, conscientemente ela quer uma coisa, mas inconscientemente ela quer outra. Isso acontece na vida financeira, mas acontece na dinâmica também. E a gente tá aqui pra ajudar, né? Mas o que eu tava dizendo pra vocês é que o que adianta a gente conseguir, né? Por exemplo, no meu caso, eu consegui tudo isso, mas fico olhando pro fato de que eu ainda não me reuni. E aí? Gente, vai ter sempre alguma coisa que ainda não, sabe? Alguma coisa, assim, se você tá vivo e tem sonhos, e recomendo que tenha, que isso é uma questão pra mim também, porque eu me vi sem sonhos, mas comecei a ter espera. Esses últimos meses agora, que eu tava nessas crises todas, eu me vi sem sonhos, eu não quero mais acreditar em nada, não quero mais... Essa é a minha questão. Por que vocês acham que eu não tava gravando vídeo aqui pra vocês? Porque eu tô no meio das minhas questões, no meio do lamaçal de coisas pra eu olhar, pra eu limpar. Teve momentos que eu olhei esse cara, eu não quero mais saber de nada, não acredito mais em nada, eu acredito pros outros. Ixi, pros outros, beleza. Tanto eu acredito como eu vejo acontecendo, mas pra mim, não acredito, não quero mais saber, tô cansada, tô frustrada, tô mesmo, não quero mais saber. Atendo uma pessoa na sessão, meu olho até brilha, esqueço de todos os meus problemas, mas chegou nos meus problemas, aí tava assim. E aí, com essa energia, como é que eu vou chegar aqui pra falar com vocês? E aí, qual é a mensagem no final das contas? Se a gente fica esperando sempre, quando eu me reunir, quando eu ganhar melhor, quando eu me separar, quando eu mudar de casa, quando eu não sei o quê, pra eu ser feliz, pra eu me sentir bem e grata e próspera e abundante e transbordando, eu não entendi nada da vida ainda. Só que eu sei que saber isso na teoria é uma coisa, na prática é outra. Porque isso na teoria eu já sei há muito tempo. Agora, levar isso pra prática é outra coisa. Eu pedindo aqui pra minha centelha divina me trazer ajudas, né, recursos, coisas que eu possa ouvir pra me inspirar. E aí eu caí num vídeo, teve esse dos ataques energéticos, né, e teve um também de uma aula da professora da professora Lúcia Helena Galvão, eu quero falar sempre Maria Lúcia Aranha, que era da professora de filosofia do livro que eu dava aula, né? Mas é a Lúcia Helena Galvão. E ela falando sobre o Bhagavad Gita, né? Assim que fala. E ela falando, e ela tem uma mensagem principal, né? Essa professora de filosofia. Ela fala muito, independente de qual teoria ela tá falando, mas ela sempre volta para uma questão importante, que é o desenvolvimento humano. E aí ela fala uma coisa que, assim, bateu forte aqui, né? Que é o seguinte, olha, tudo que a gente faz, não importa se a gente vai ter reconhecimento, se as pessoas vão achar bonito, se as pessoas vão valorizar, se você vai ter um retorno financeiro, se as pessoas vão te achar legal por conta do que você fez. Nada disso importa. A única coisa que importa verdadeiramente na experiência humana é se você está fazendo tudo que você pode para ser
uma pessoa melhor. Ela não fala com essas palavras, mas é basicamente isso. Tudo se resume a você está melhorando como ser humano? Você está lapidando as suas virtudes? E aquilo me pegou. Porque eu fiquei pensando, nossa, né? Nossa, quanto eu ainda preciso melhorar. Porque muitas vezes eu faço ou deixo de fazer coisas pensando, mas, sei lá, dar um exemplo para vocês. Mas eu não tô feliz com tal situação, então não tô mais motivada, sabe assim? Se eu não tô reunida com a minha chama gêmea, eu não tenho motivação para falar sobre chama gêmea mais na internet. Pra que eu vou falar sobre isso? Olha que hipocrisia, eu falando sobre acreditar na união e eu acredito mesmo, sendo que eu mesmo não tô reunida, eu mesmo não me sinto capaz de ver essa união na minha vida, eu mesmo não tô vendo isso acontecer, e nananã. Esse é quando eu tô ali, ó, sapateando no ego, no lamaçal das minhas questões. Só que aí, tem os momentos né, que vem a luz, não é mesmo? E de ontem para hoje, por que eu tô gravando hoje, né? Porque de ontem para hoje, aconteceu uma coisa muito bonita. Quando eu fui dormir, eu achei um jeito de falar coisas pro meu gêmeo, mesmo que a gente não esteja se falando. Não sei exatamente pelo que ele tá passando, mas uma das questões que se repetem para mim, eu já percebi que atendendo pessoas que têm algumas questões que se repetem, se repetem, se repetem, e aí no meio disso eu criei uma certa obsessão por entender Quiron no mapa astral, porque Quiron fala da ferida que, né, não sara ali para você aprender com ela e ajudar outras pessoas. A minha em câncer, ai que beleza, família, relacionamentos, que lindo, né? E aí, e aí, eu fiquei meio obcecada com isso, porque eu comecei a perceber, atendendo pessoas, que tem questões que sempre se repetem. Para uma determinada pessoa, sempre a questão da traição, em relação ao gênio. Aí para outra pessoa é sempre a questão da mentira. Para outra pessoa não é escolhida, que é o meu caso. Que aí é a pessoa que tem sempre alguma coisa. O gêmeo que mente. Aí o gêmeo que não sei o quê. Tem sempre alguma coisa que repete, repete. Só que quando a pessoa vai passando pelo aprendizado, cada vez que ela passa por aquilo ali, ela passa de um jeito melhor, até que aquilo ali não precisa mais acontecer. Uma lição. Só repete na sua vida porque você ainda não aprendeu tudo que você tinha que aprender em relação àquilo ali. E aí, como a gente fala, ou você aprende, né, na sua meditação, no seu Ho'oponopono, nas suas orações, na sua entrega, na sua rendição, ou você pede ajuda terapêutica para alguém que possa te ajudar a entender o que está acontecendo daquilo ali. Aí tem a pessoa, eu não me sinto vista pelo meu gêmeo, e aí é sempre isso, eu só me sinto, meu gêmeo só me vê como amiga, aí o outro, sabe, assim, tem várias dessas coisas que vão se repetindo nas dinâmicas. Eu acho isso muito curioso, assim, muito interessante. Mas aí, voltando, o meu gêmeo é a questão uma das coisas é eu não sou escolhida e a coisa da comunicação, né? A comunicação que só por Deus, dá voltas, aí melhora, aí depois volta assim. Às vezes eu tenho a sensação que volta a estaca zero. Eu só dizer que não é estaca zero porque, de novo, é um espiral, vai crescendo, né? Por mais que a coisa esteja acontecendo de novo e aparentemente igual, eu tenho uma nova consciência, ele tem uma nova consciência, né? Enfim. Mas aí, diante disso, ontem eu achei um jeito de falar com o meu gêmeo. A gente não tem uma telepatia boa. Eu tenho muitas resistências em relação à minha dinâmica. Muitas coisas que vocês veem quando vêm ser atendidos por mim, vocês falam assim, porque você sabe, né? É assim. Coisas que eu nunca vivi, mas já ouvi muitas pessoas falando sobre. Às vezes eu olho e penso assim, meu Deus do céu, eu só sei que eu tô numa dinâmica mesmo, porque eu ouvi, aí tive algumas confirmações, e nada na minha vida fluiu enquanto eu não me entreguei a isso. Porque assim, se não fosse isso, eu fico olhando, eu não vivi muitas e muitas e muitas das coisas que muita gente que tá em dinâmica vive, e que para elas já se tornou comum. Normal, eu acho que é uma palavra forte, né? Mas comum, mas pra mim, não. E eu só de escutar, né, a experiência das pessoas, que aquilo ali é comum de eu ouvir, mas não de eu passar. Então a gente não tem uma telepatia boa, não. Não tem. Assim, não sei o que ele tá pensando, sentindo. Tem gente que
tem certeza do que o Gêmeo tá pensando, sentindo? Eu não tenho, nem ele em relação a mim. Temos aí bloqueios, né? A última vez que eu senti muito forte em dezembro de 2019. E eu senti que ele não foi pra um lugar pra não me ver. E aquilo me doeu tanto, gente, que eu passei 3 horas chorando. 3 horas chorando. Sem parar. E eu acho que ali algo se fechou. A partir dali eu nunca mais consegui sentir a energia dele. Eu acho que eu fiquei tão traumatizada que eu nunca mais consegui sentir a energia do meu gêmeo. Assim, se eu sinto, eu não sei que é dele. Não sei. Teve uma vez que eu tava sentindo uma coisa muito ruim, e aí eu fiquei assim, a quem pertence isso? A quem pertence isso? Eu tava saindo do meu condomínio, e aí um homem que tava fumando, ele virou pra mim, e na camiseta dele tinha o nome do meu gêmeo. Eu fiquei, gente, ué, como assim? Como assim, gente? Meu Deus, né? E aí eu tava aqui, porque se não for assim, desenhado, eu não sei que é dele, não sei. Só que ontem eu achei um jeito, que eu não sei se vai chegar nele, se não vai, se ele vai sentir, se não vai, mas o que importa era o que eu tava fazendo. Isso era mais importante, porque eu decidi colocar todo o meu amor naquilo ali, sabe? E aí eu achei um jeito assim de, sei lá, imagina que é, sei lá, colocando a mão no coração e tudo que eu tô falando quando eu tô colocando a mão no coração vai chegar nele. Então eu tava falando as melhores coisas, as coisas mais bonitas, as coisas mais, sabe assim? E ali, ó. Gente, eu comecei a sentir um amor, um amor tão forte, tão forte, tão forte, que eu não consegui dormir direito noite passada. Eu não consegui dormir direito. Foi tão forte, não tem outra palavra. E aí hoje eu tô o dia inteiro sentindo, né, esse amor, assim. E uma das coisas que eu tive que fazer também, que a minha espiritualidade tava há dias me colocando pra fazer e eu tava só enrolando, era fazer uma limpeza de linhas de tempo que eu tinha criado e ele tinha criado com as nossas perspectivas de futuro. Sei lá, quando eu tinha 13 anos, eu imaginei um futuro assim, assim, assado com uma pessoa. E ali criou uma linha de tempo. Né, e aí foi um pedido pra, tipo assim, ó, dissolver tudo aquilo ali. E eu vi a gente sendo levado pra um lugar, e nós dois juntos, e essa limpeza aconteceu. Foi até engraçado porque eu tava deitada, e os mentores disseram assim, sente, é pra você fazer isso sentada. E eu sentei, fechei os olhos, visualizei tudo, e aquele amor, assim, chega o cardíaco queimava, e meu Deus, eu fiz isso na hora que eu tava fazendo essa limpeza, e na hora que eu tava ali, ó, conversando com ele, falando tudo que eu queria. E diante de todas essas coisas que eu queria falar, né, eu simplesmente queria que ele recebesse desse amor. E só. E aí eu senti muito desse amor. Então eu baixei as minhas barreiras, eu baixei muito das minhas barreiras de ontem pra hoje. Então hoje eu tenho condições de gravar esse vídeo pra vocês, mas assim, nos últimos meses tem sido muito desafiadores. Muito, muito mesmo, muitas questões assim, muito medo de nada mais acontecer na minha vida, que é essa história que eu sempre falo, né? Que eu falei aqui que sempre aconteceu pra mim, tem sempre um momento de crise em que eu acho que nunca mais nada vai acontecer na minha vida, não tem mais nada pra acontecer, não tem mais nenhuma novidade, eu tô aqui presa nesse apartamento, não sei pra onde ir, porque vai ter uma mudança na sua vida, mudança pra onde? E aí eu não sei por onde começar, eu fiz uma sessão de astrocartografia, mas não adiantou nada, porque eu continuei sem saber pra onde eu vou. E aí uma pessoa fez uma leitura no começo do ano pra mim, e ela disse assim, não, calma, porque o Criador sabe pra onde você vai, e já tá tudo orquestrado. Mas aí o tempo tá passando, e a sensação que eu tenho é de que eu não faço o que tem que fazer pra que as coisas andem na minha vida, e aí isso só é sobre mim, e aí eu me culpo, porque eu não tô no ritmo que eu gostaria de estar. E eu tô aqui pra vocês me expondo. Expondo minhas questões, meus medos, minhas sombras, como sempre. Eu sempre tenho muito receio disso, porque eu sei como o ser humano é. Então, às vezes o ser humano, ele acha que ele sabe, né? Assim, muitas coisas. Às vezes eu escuto comentários, eu sei que são de pessoas que às vezes estão querendo ajudar, né? Mas muitas vezes eu já... Quando a pessoa vem com o milho, já vim com o bolo de fubá, sabe? Porque, gente... Uma coisa eu sei que eu não negligencio, que é olhar pra dentro e buscar as consciências.
Isso eu sei que eu não negligencio. Se tem uma coisa... O que eu faço com essas consciências é outra história. Mas se tem uma coisa que eu não deixo de fazer, é buscar essas consciências. Então, assim, muitas, né? Então eu imagino, né, que deve ser um pouco angustiante a pessoa olhar de fora e ouvir eu falando todas essas coisas e ela pensar assim, nossa, será que ela já viu isso ou considerou aquilo? E eu nunca vi um comentário de algo que eu não tivesse já pensado, considerado, sabe assim? Ai, gente, mas... E aí eu entendo, né? Mas assim, é uma exposição que já aconteceu de chegarem pessoas pra mim e vir ter contato comigo falando assim, olha, eu sei tudo sobre você porque eu escuto seus vídeos, eu sei como é seu ego, eu sei quem é você, eu sei como é sua luz, eu sei como é sua sombra, eu sei que... E eu fico, nossa, nem eu sei. E o outro sabe, né? Tudo bem, mas assim, é o meu processo, né? Ainda que tenham pessoas que saibam mais do que eu, se eu não tô pronta para assimilar esse conhecimento, não vale de nada. Outra pessoa saber, né? Não vai me falar ali, né? Não vai assimilar. É que nem alguns amigos que às vezes ficam angustiados comigo, né? Porque aí eu venho com alguma consciência e a pessoa diz assim, eu te disse isso, sei lá, 1 ano atrás. Isso eu sei. Mas naquele momento eu não tava com condição de assimilar. Só agora que eu tô. Né? Fazer o quê? Então, é isso. Ai, gente, mas é isso, assim. Bom, de novo, eu só chego aqui pra gravar pra vocês quando realmente no meu coração eu tô vibrando nesse amor incondicional. Uma coisa que, por mais que aconteça qualquer coisa comigo, com a minha dinâmica, que não morre, é a minha crença nas uniões. Nas uniões, eu não acredito que a gente tá num período desse, com a oportunidade que a gente tá tendo de se reunir com as chamas gêmeas, que a gente não vá ter essa possibilidade na mão. Em pelo menos uma linha do tempo, em pelo menos uma linha do tempo a gente já está reunido. Então, que a gente possa entrar em ressonância com essa linha do tempo, se é desejo do nosso coração, né? Uma vez, aliás, hoje mesmo eu ouvi uma pessoa que falou assim, será que eu quero, né, me reunir? É tanta dor, é tanto espelhamento, é tanta coisa. E aí, sempre que eu escuto alguém se questionando isso, eu falo da pessoa que eu atendo, que desde a época que, né, teve o primeiro não, que teve aquele contato zero longo, né? E eu falo assim, olha, quando eu atendo essa pessoa, muitas vezes ela já abre a câmera chorando. Mas se eu perguntar pra ela, porque eu já perguntei, o que você prefere? Você prefere terminar, porque tá pesado demais pra você? Termina. Se eu disser pra você terminar, o que você me diz? E aí ela responde, eu procuro outro terapeuta. Porque por mais que esteja pesado, o que ela quer não é terminar. E quando você... Só que assim, ela é determinada, eu admiro muito, eu falo sempre isso pra ela. Quando ela me agradece muito, né, ela me agradece muito. Ela disse, nossa, Débora, se não fosse por você e todas as consciências e todas as nossas sessões, cara, eu entendo que você me agradece e, ok, eu também sou grata, né, pela espiritualidade, por me proporcionar a oportunidade de poder ser canal para ajudar as pessoas em relação a isso, porque, de novo, meu Quiron é em câncer. No meu mapa kármico saiu que eu tenho como missão me resolver em relação a essas questões de relacionamento para ajudar outras pessoas. Simples assim, bem tranquilo, né? Então, assim, tem vários aspectos aí no meu mapa numerológico, kármico, astral, né, que falam sobre essa questão para mim. Eu fico feliz de verdade. Quando de verdade, gente, olha, eu me emociono mesmo, porque vocês não têm noção do como eu fico feliz quando eu vejo um casal de chama gêmea entrando nessa harmonia, assim. Não tem... Acho que... Não sei que outra coisa, que outra experiência da minha vida me deixa tão feliz quando eu vejo, do que quando eu vejo isso, sabe? Porque desde que eu me entendo por gente, conseguir isso pra mim
sempre foi o maior sonho da minha vida. E eu acho muito doido quando as pessoas dizem assim, ai, nunca foi o sonho da minha vida ter um relacionamento ou sentir algo desse tipo e tal. Eu fico, uau, né? Porque comigo sempre foi isso. E aí eu sempre ouvi que assim, Deus não coloca no nosso coração um desejo que não possa se realizar. E então, assim, eu vou continuar. E quando eu vejo outras pessoas se harmonizando com sua chama gêmea, né? Se entrosando mais e ficando cada vez mais próximo e tudo, eu sinto a energia e eu só peço para Deus abençoar e para ajudar aquela pessoa a ter cada vez mais consciência e, sabe, se conectar cada vez mais e fortalecer cada vez mais aquela relação. Porque não é romantizando a dinâmica, porque é uma dinâmica desafiadora, é complicada, tem muita dor, tem muito espelhamento, tem muito estresse, tem muita coisa assim. Eu que eu diga, porque eu nem reunida tô ainda, mas sei lá, não sei explicar o que eu sinto quando eu vejo um casal de chama gêmea feliz, tendo conseguido superar suas questões, sabe? Eu não sei explicar. E não sei. Enfim, mas né, enquanto a espiritualidade me permitir ajudar com isso, então simbora, né, galera? Simbora. Então, assim, estar gravando esse vídeo hoje como que eu posso dizer pra você? É uma vitória pra mim, porque os últimos meses não têm sido fáceis. Não tem sido fáceis. Eu tenho dado meu melhor pra quebrar minhas resistências, mas não tem sido fácil. Então, fazer esse vídeo foi quebrar uma resistência muito grande. É quase tão grande quanto o primeiro vídeo desse canal. Então, vamos lá, né? Continuar. Avante. Gente, pra quem chegou até aqui, um beijo pra vocês. Beijão. Estava com saudade de sentir isso que eu tô sentindo aqui ao gravar um vídeo, que é muito bom. E eu espero que vocês estejam bem, que vocês fiquem bem, que vocês prosperem, que vocês se sintam felizes, independente das coisas que vocês ainda, se Deus quiser, vão conquistar na vida. Que a gente consiga ser feliz e ficar bem hoje, com o que a gente tem. E que isso possa ser duradouro na nossa energia. Ultimamente, pra mim, é assim, na semana eu até consigo, chegando no final de semana, misericórdia. Mas que a gente consiga tornar isso mais duradouro, né? Não precisa ter tanto esses altos e baixos, viu? Um beijo e até a próxima.